A todos, obrigado também pelo vosso tempo. Seria bastante mais agradável estarmos presencialmente ou fisicamente uns com os outros. Infelizmente ainda não é possível. Quem sabe aqui numa próxima sessão já nos poderemos conhecer. De qualquer das formas, como a Cláudia referiu, portanto, estejam à vontade, os microfones vão estar desligados só por uma questão aqui de inteligibilidade, mas estejam à vontade para interromper e colocar as questões que acharem relevantes. Eu não vou propriamente fazer aqui uma apresentação, vou só, no fundo, tentar dar-vos a conhecer aqui um pouco quem é que é a PDM, possivelmente alguns de vocês não conhecerão. Portanto, a PDM é uma empresa 100% portuguesa, de capitais portuguesas, e foi criada em 93 por um conjunto de colegas do técnico que, na altura, achavam que conseguiriam desenvolver software de uma forma diferente e com mais qualidade do que, no fundo, a concorrência. Houve ali uma interrupção na atividade, alguns dos colegas continuaram a vida académica e, no fundo, a atividade mais em concreto começou em 93, muito ligada ao desenvolvimento de software orientada a tecnologias open source, sobretudo a Java. Sempre com uma veia de empreendedorismo muito grande, fundamentalmente devido ao nosso fundador, um dos nossos fundadores, ao Luís Miguel Campos, e uma das formas que a PDM teve de ir crescendo foi através da aquisição e do spin-off de empresas que, de uma forma ou de outra, se achou que seriam diferenciadoras nas várias áreas de atividade. E assim, por exemplo, em 2005, criou-se a Go4Mobility na área de serviços móveis. Mais recentemente, com a internacionalização também que, entretanto, iniciámos, também adquirimos uma participação numa empresa brasileira na área do marketing digital, a Babel Asa. Também criámos uma empresa de jogos, a ZPX, que, entretanto, conseguiu crescer bastante e acabámos por vender no final de 2019, e mais a Lusodata em 2019 também, e mais recentemente, já este ano, adquirimos também uma participação na TBA, uma empresa que achamos que tem um grande potencial na área das infraestruturas, da venda de hardware. Obviamente que a outra forma que temos de crescer via orgânico, portanto, recorrendo a pessoas, somos essencialmente uma empresa de serviços, e o grupo tem crescido bastante, portanto, neste momento começámos em 2015, éramos à volta de 2016, o grupo tinha 153 pessoas, a PDM em concreto tinha um pouco mais de 60. Hoje em dia já ultrapassámos a marca dos 400 enquanto grupo e enquanto PDM propriamente dita, rondamos os 200. Em termos de áreas de ação, portanto, temos competências na área da cibersegurança e segurança da informação, e no fundo é um dos focos aqui do nosso webinar de hoje, o SPA, um produto nosso da PDM de gestão de identidades e acessos, que o Daniel vai mostrar-vos, mas temos também outras referências com soluções, por exemplo, CM com o QRadar, ou Splunk para a gestão de logs. Na área de Information Governance, contamos aqui também com uma parceria estratégica com a IBM. No fundo, aqui entendemos a informação também como a vertente de gestão documental e automação de processos, isto porque hoje em dia ainda perto de 80% da informação que existe nas empresas continua a ser informação não estruturada, ou seja, muito baseada em documentos. Obviamente aqui na componente de serviços, portanto, disponibilização de competências de desenvolvimento, quer em Java, quer em .NET,
ou noutras ferramentas, por exemplo, ferramentas de case ou de low code, no code, até passando para a parte de DevOps, administração de sistemas. Infraestrutura e cloud, como já falei, a TBA veio aqui reforçar também um pouco essa área de competências. No entanto, também disponibilizamos com outro tipo de fabricantes e aqui na vertente cloud, essencialmente, ajudamos os nossos clientes, no fundo, a traçarem o caminho da migração do on-premises para soluções ou serviços na cloud e, fundamentalmente, coexistir aqui no modelo híbrido de funcionamento entre sistemas ou aplicações que ainda continuam a existir nas instalações dos clientes, mas quanto mais não seja, e ultimamente, sobretudo na vertente de e-mail, já começam a ter alguns serviços expostos na cloud, portanto, e nós ajudamos aqui a fazer tanto esta parte da transição, tanto na coexistência dos vários sistemas. Transformação digital, sobretudo a apoiar na passagem. Ultimamente tem-se falado muito sobre na webização de alguns negócios, e aqui justamente apoiamos aqui os nossos clientes tanto no desenvolvimento de aplicações web verticais para as suas áreas de negócio, como na disponibilização de portais, como na disponibilização também de interfaces móveis, portanto, em multiplataforma. A área cognitiva, sobretudo, entendemos aqui a área cognitiva como uma área que acaba por, e queremos que continue a acrescentar valor em todas as outras. Portanto, em apoio, por exemplo, na área da segurança e segurança da informação, em detecção de padrões anómalos de comportamento, na área da Information Governance, com a capacidade de reconhecimento aqui inteligente e de analítica avançada sobre os tais documentos, portanto, reconhecimento e categorização de imagens, como também, em alguns casos, já trabalhamos também numa vertente, por exemplo, de speech to text ou text to speech, portanto, interpretação de áudio. Todas estas áreas e também fruto do ADN da PDM têm sido, uma forma ou de outra, beneficiadas aqui pelas atividades de investigação e desenvolvimento, da R&D. Desde muito cedo que a PDM, até pela sua gênese, manteve sempre uma ligação estreita com a academia, portanto, com a área de investigação e desenvolvimento, e desde muito cedo também teve a oportunidade de participar em projetos financiados, quer a nível de Portugal, quer a nível europeu. Neste momento, portanto, nos últimos anos, temos estado no top 3 das empresas portuguesas com mais projetos financiados. Neste momento temos mais de 15 projetos, ou estamos a trabalhar em mais de 15, nas áreas que vão desde as áreas da cibersegurança em saúde, um tema bastante relevante e será cada vez mais, tanto também na área de drones ou de IoT, sobretudo, por exemplo, para a área da agricultura de precisão, como em outras áreas, a área da privacidade de dados, a área de 5G, dos novos serviços com as redes de nova geração. Portanto, isso tem permitido sempre, no fundo, conseguir estar um pouco à frente da tecnologia que está a surgir no mercado e, no fundo, conseguir desenvolver de forma aqui mais sustentada novos produtos e novos serviços. Obviamente, como integradores que somos, também contamos aqui com alguns parceiros de referência, alguns deles fabricantes de tecnologia, fabricantes de hardware, e pronto, e orgulhamos também de traçar este caminho também, tirando partido aqui destes parceiros, conforme falei. Como referências, deixo aqui algumas. Portanto, a empresa, a PDM, apesar de não ser uma empresa propriamente
das maiores, não é uma grande empresa, ainda estamos no setor das PMEs, mas orgulhamos de facto de ter aqui clientes de referência. Penso que tem também um pouco a ver com a postura de estarmos nos projetos e de acompanharmos o cliente. Acreditamos que aqui em relações de longa duração, relações de verdadeira parceria. Queremos crescer também com os clientes e é dessa forma que, por exemplo, estamos na Autoridade Tributária há mais de 10 anos, estamos no ISFEJ há mais de 10 anos, e temos aqui alguns clientes, algumas referências mais recentes, como a Una Seguros, a Tabaqueira, que já terá aqui 2 anos, mas que queremos, obviamente, continuar aqui por muito tempo. Portanto, em resumo, o que eu queria deixar em termos de missão da PDM, no fundo, pretendemos contribuir para um mundo digital e sustentável, que é através da integração, simplificação e automação de processos. Deixava aqui agora a palavra com o Daniel Grilo. Daniel Grilo, este ano passou a ser também aqui o nosso CEO e, no fundo, é também aqui o pai do SPA, portanto, ninguém melhor para falar sobre aqui esta solução. Daniel, estás por aí? Estou sim. Obrigado, Francisco, pela tua introdução. Eu agora vou então pedir-te para controlar a apresentação. Esperei. Pronto, já devem estar a ver o meu ecrã? Sim? Sim. Boa. Ok. Então, eu sou o Daniel Grilo, atualmente sou o CEO da PDM IFC, como o Francisco indicou, mas também fui um dos fundadores deste produto, que é o nosso IDM, que nós chamamos de SPA. Estejam à vontade para me interromperem e fazer as perguntas que acharem pertinentes. Para quem não conhece o Teams e quem entrou mais tarde, tem a possibilidade de levantar a mão, tem o ícone para levantar a mão no vosso Teams, e nós podemos atender às vossas questões dessa forma. Pronto, que desafios comuns é que as empresas que pretendem implementar um gestor de identidades, um IAM, normalmente enfrentam? Normalmente tem um conjunto de colegas que entraram na empresa há pouco tempo, há um dia ou há uma semana, e ainda estão à espera de determinados acessos de que precisam para trabalhar. Isto, obviamente, representa um custo para a empresa, porque a empresa já está a pagar esse colaborador e o colaborador não consegue desempenhar as suas funções porque está à espera de um determinado acesso. Por outro lado, existem colegas que já estão na empresa a trabalhar há muitos anos e, obviamente, à medida que vão mudando ou desempenhando funções diferentes, vão colecionando outros acessos e cada vez mais têm mais acessos, sendo que nunca deixam de ter acessos que já não precisam. Isto pode representar um risco acrescido, dependendo da vossa política de segregação de acessos. Um exemplo que eu dou sempre neste caso é, por exemplo, uma pessoa que cria faturas no sistema, tipicamente não pode fazer também o pagamento dessas faturas, não é? Existe outro desafio comum, que são as contas fantasmas, e este nós vemos muito nos nossos clientes, que é aquelas contas ou de colaboradores que já saíram há 5 anos, ou há 10, ou simplesmente contas de sistema que ninguém sabe exatamente para o que é que existem. O problema que tipicamente ocorre neste caso é, imaginem que uma dessas contas é comprometida, alguém descobre a password, e existe a necessidade de fazer um lock a essa conta de imediato. Muitas vezes os operadores ou os decisores têm medo desse tipo de ações porque não sabem qual é o impacto disso, não sabem exatamente quais são os serviços que vão parar. Pronto, e isso também é um problema complexo de resolver.
Por fim, o último que eu deixo aqui como exemplo é o efeito eco. Imagina, eu entro agora numa empresa com 200 colaboradores, vou para a equipa de IT, ou helpdesk, sou novo na empresa, não sei exatamente o que é que eu vou fazer ainda, tenho poucos acessos e simplesmente olho para o meu colega de lado, que já está aqui há 5 anos, e digo, olha, que acesso é que eu preciso? E peço exatamente os mesmos. Pronto, isto tipicamente não segue uma boa prática, no sentido em que eu devo ter o mínimo de acessos possíveis que preciso para trabalhar, nem mais, nem menos do que isso. Pronto, e são esses os desafios que um sistema de IAM ou IDM pretende resolver. Pronto, é preciso entender que, obviamente, que o IAM vai evoluindo à medida que a nossa empresa vai evoluindo, à medida que são criadas novas equipas, novos departamentos, à medida que vamos adquirindo outras empresas, como tem sido o caso da PDM. Obviamente, temos que rever as políticas, as normas que estão desenhadas ou que estão a ser geridas por este tipo de sistema. Portanto, existe a componente de sistema, é verdade, mas também existe uma componente de processos ou de projetos, se assim o quiserem entender, que está em constante evolução. Em termos da minha apresentação, eu vou-me aqui focar ou nós vamos focar-nos em 3 pilares. Vou falar um pouco do produto, da arquitetura e depois da parte de implementação das políticas e dos processos. Em termos do produto, o que é o SPA, porque este nome tão interessante? Portanto, SPA para nós significa Smart Profiling Application e basicamente é uma base de dados centralizada para a gestão de identidades e acessos dentro da vossa empresa. O que é que isto significa? Significa que quando um colaborador entra com um contrato, por exemplo, nesta empresa, eu consigo perceber que este é um novo colaborador, vou-lhe criar os acessos que ele precisa para trabalhar com base na sua função e eventualmente um dia, quando ele se for embora para uma outra empresa, eu também vou revogar automaticamente esses acessos, mitigando assim o risco da minha infraestrutura. Em termos de arquitetura do SPA, ele é uma aplicação web com um front-end e um back-end e uma base de dados, ou um front-end e um middleware e uma base de dados, composta por vários módulos. Temos um módulo para gestão de identidades, um módulo para gestão de acessos, um módulo de governance and compliance, ou conformidade, um módulo para gerir o fluxo de trabalhos, não é? Porque isto basicamente gera um pedido de acessos, portanto, este pedido de acessos pode ter que ser aprovado por alguém ou não. Por aí fora. Portanto, eu vou passar por cada um destes módulos agora em mais detalhe, portanto, não preciso de indicar a todos agora. Em termos de gestão de identidades, o que é uma identidade? Tipicamente, uma identidade representa uma pessoa. E esta pessoa pode ser um empregado, um colaborador interno da nossa empresa, da PDM, pode ser um colaborador externo, pode ser um fornecedor nosso, que precisa de ter acesso aos nossos sistemas, ou pode ser um parceiro. O SPA permite gerir todas estas identidades e centralizá-las numa só base de dados. Ou seja, eu posso ser um empregado hoje em dia e amanhã posso até passar a ser um parceiro e a minha identidade é única. Portanto, o Daniel Grilo é sempre aquela pessoa e qualquer auditor ou qualquer pessoa que queira auditar o sistema sabe que o Daniel Grilo em 2019 era um mero colaborador e em 2020 já é um parceiro ou empregado. Portanto, a minha identidade é sempre a mesma, os acessos é que vão mudando ao longo do tempo com base na minha função. Pronto, aqui ao lado tenho aqui a bola amarela com as aplicações externas, porque eu permito tanto ir beber os dados de uma base de dados externa de identidades, por exemplo, e isto acontece muito, as empresas tipicamente já têm o sistema para gestão de contratos de um outro parceiro, e o que nós fazemos aqui é interligar com esses sistemas, vamos ver os contratos que lá estão
e qualquer alteração que surja, um novo contrato ou um contrato que termina ou alguém que muda de funções, o nosso sistema detecta e rapidamente age em conformidade, no sentido em que vê que acessos é que aquele colaborador precisa de perder ou que acessos é que aquele colaborador precisa de ganhar. Se, por outro lado, a vossa empresa não tem ainda nenhum sistema para gestão de contratos, que também acontece em alguns casos, o próprio SPA também permite fazer essa gestão internamente. Portanto, não precisam de se preocupar, nós funcionamos inclusivamente em modelo híbrido. Portanto, podemos suportar ambos os cenários ao mesmo tempo. Pode ser interessante, por exemplo, quando vocês têm um sistema onde gerem os contratos para empregados internos, mas não têm nenhum para empregados externos, e aí poderão fazer essa gestão no SPA. Não sei se há alguma questão, houve alguém que fez unmute. Não. Ok, módulo de gestão de acessos. Portanto, além das identidades, nós também gerimos acessos. Nós dividimos os acessos em 3 camadas. Aquilo que nós chamamos de os acessos universais, que são os acessos que toda a gente tem, como conta de rede, conta de e-mail, eventualmente um acesso à VPN. Eu não sei se há alguma pergunta. Não, acredito que não. Depois temos a camada de acessos funcionais, que são, com base na minha função hoje em dia, que eu ainda há pouco dei o exemplo do helpdesk, eu vou ter acesso a uma plataforma de ticketing e a outras semelhantes. E depois existe a camada de acessos por exceção, que é, ok, embora eu seja helpdesk, eu se calhar, por alguma situação da vida, preciso de mais um acesso ao outro que não precisaria só pela minha função, ou que não se justificaria pela minha função, mas esses acessos também são possíveis de pedir na plataforma, seguem obviamente um workflow de aprovações diferentes. E a esses nós damos o nome de acessos por exceção. Portanto, imaginem que eu entro hoje na PDMFC, vão-me ser automaticamente atribuídos os acessos universais e depois, com base na minha função, vai-me ser atribuído um pacote de acessos que já foi pré-aprovado. Isto é muito interessante porque para um colaborador novo que entra numa empresa, para uma equipa que eu já sei que acessos é que ele precisa, já ninguém tem que pedir os acessos por mim, ou seja, eu no dia 0, e isto é parametrizado, obviamente, eu tenho todos os acessos, ou 90% dos acessos, vamos assim dizer, que preciso para trabalhar. Além disso, o próprio sistema também faz a remediação automática e detecção de não conformidades. O que é que isto significa? Muitas vezes, obviamente, nós somos todos pessoas de relações ou relacionamentos, e obviamente eu mais cedo ou mais tarde vou conhecer alguém que é administrador da Active Directory, de uma base de dados, e posso ter mais facilidade em pedir-lhe um determinado acesso. Pronto, isso obviamente representa um risco acrescido e nós não queremos que isso aconteça, portanto queremos que todos os acessos passem pelo nosso sistema, então o nosso sistema é capaz de detectar que foi dado um acesso à revelia e é capaz de fazer uma remediação automática e inclusivamente um alerta se for caso disso. Outra vantagem, conseguimos provisionar, portanto, adicionar ou remover acessos de forma automática através do que nós chamamos de conectores. Conseguimos oferecemos uma gestão de licenciamento no sentido em que vocês podem dizer por uma determinada aplicação da IBM ou do SAP ou da Microsoft ou outra qualquer que careça de licenciamento, vocês podem indicar no SPA que tem 100 licenças disponíveis, por exemplo, e o SPA garante que vocês não passam essas licenças, ou até vos permite passar, mas pelo menos que vocês tenham visibilidade. Posso dar um exemplo sem referir nomes, numa grande multinacional que é a nossa cliente do IAM, surgiu alguns no tempo em que eles iam ter uma auditoria da IBM, penso eu na altura, e não sabiam exatamente quem é que tinha acesso àquela plataforma. Pronto,
Obviamente, quando as empresas são grandes, estes problemas acontecem. Pronto, e o SPA ajudou-os nesse drill down ou nessa aventura, vamos assim dizer. Por último, aqui também permitimos classificar os acessos face ao risco. Por exemplo, acessos privilegiados ou acessos de administração tipicamente representam um risco maior para a nossa empresa. E nós permitimos classificar esses acessos e os colaboradores ou as identidades que as têm para facilmente extrair, por exemplo, todas as pessoas que têm um risco elevado na nossa organização. Pronto, só para pôr aqui um exemplo mais terra a terra do que eu estava a falar. Imaginem que eu tenho aqui 3 empregados, o empregado dos recursos humanos, o empregado financeiro e o empregado externo. Então, o pacote universal, que são aqueles acessos que são para toda a gente, pode ser dividido para pacotes universais para internos e para externos, e aqui a diferença é que os internos têm a VPN e os externos não. Mas ambos os dois têm a conta de rede e a conta de e-mail. E depois, com base na nossa função, podem ver aqui que o RH tem aqui mais um pacote de acessos de recursos humanos. Eu aqui dei alguns exemplos da SAP, da Microsoft e da Oracle. E se for financeiro, hei de ter acesso, neste caso, a ERPs, dei exemplos de SAP, SAG e PHC, Primaveras e muitos outros, obviamente. Pronto, com base na minha função, eu já tenho um conjunto de acessos diferente do meu colega da função lá. Neste exemplo aqui, o externo só teria acesso ao pacote funcional, mas o externo também podia ser dos RHs, ou financeiro, ou qualquer outra função, e então acrescentar mais esses acessos à sua lista, ou à sua caderneta. Pronto, ao longo da vida, e isto aconteceu muito comigo na PDM, nós vamos mudando de função e atualmente o RH é RH, mas quando ele passar a financeiro, obviamente ele perde o pacote dos RHs, ou seja, automaticamente perde todos os acessos que aquele pacote lhe atribuía e ganha os acessos do pacote financeiro. Pronto, isto é tudo parametrizável, vocês depois, mais à frente, se tiverem mais curiosidade na plataforma, eu espero que sim, nós também vos podemos fazer uma demo. Vocês podem indicar, por exemplo, e isto é útil, quando alguém muda de funções, pode haver ali um período de 15 dias ou 30 dias, ou o que quer que seja razoável, em que o colaborador mantém os 2 acessos. Nós, obviamente, sabemos, apesar de mudarmos de funções, tipicamente continuamos ainda durante algum tempo a fazer ali um período de transição. Pronto, e isto também é interessante referir. Em termos de governance and compliance, o nosso sistema tem um perfil de auditoria e curiosamente o Francisco penso que não indicou, mas a PDM é ISO 27001 Compliance, portanto, nós temos auditorias anuais para renovação da nossa conformidade com esta norma. E isso significa que nós, quando o nosso auditor chega à PDM, nós conseguimos criar uma conta para ele e um perfil de auditor a este sistema de AM. O que é que ele consegue ver? Ele, a fazer login, tem um conjunto de dashboards onde consegue visualizar todas as identidades que existem ou já existiram na PDM, os acessos que essas identidades têm ou tiveram num determinado espaço de tempo, quem é que aprovou aquele acesso, notificações de acessos, qual é a nossa política de segregação de funções, mais uma vez o exemplo da faturação e do pagamento, por exemplo, mas entre outros, quais são as nossas políticas de revisão de acessos e de certificação de utilizadores. Imaginem, obviamente existem sempre aqueles sistemas que estão um pouco à revelia da nossa base de dados central. Nós podemos indicar no nosso sistema que de ano a ano ou de 6 em 6 meses, dependendo das vossas políticas, nós queremos rever todos os utilizadores do sistema. O que é que isto significa?
Por exemplo, queremos que o manager, o gestor de determinada pessoa, vá à nossa aplicação e diga, sim senhora, o Daniel Grilo ainda precisa deste acesso. Ou não senhora, olha, este acesso por acaso está a mais. Por último, também podemos ver aqui, isto é mais a nível de logs do sistema, portanto, todas as ações que são efetuadas no nosso sistema SPA ou em sistemas externos são obviamente logadas para mais tarde serem, ou registadas para mais tarde serem auditáveis. Permitimos também, e isto também já foi muito demonstrado, exportar esta informação para outras aplicações externas, nos formatos normais, ou escrevemos numa base de dados, ou exportamos para JSON, ou para Excel, ou CSV, ou então também exportar alertas por e-mail. No caso da PDM, por exemplo, temos um dos alertas que eu posso dar, que nós temos, eu penso que é semanal, é a listagem de todas as contas que existem no LDAP, na Active Directory, que não estão registadas no nosso SPA. Portanto, eu facilmente consigo ver se alguém criou alguma conta à revelia do sistema e consigo agir em conformidade, se assim o que entender. Por último, também permitimos o single sign-on entre as aplicações. Obviamente isto também é muito útil para que vocês só tenham um login e automaticamente possam aceder aos diversos sistemas. Em termos de standards, o que é que ter um IAM vos ajuda? Ajuda-vos a serem em compliance com normas, por exemplo, do ISO 27001, no sentido em que ele permite ter um controle de acessos em que garante que estes acessos são previamente aprovados, ou que o sistema é auditável, ou que temos uma base de dados centralizada de recursos humanos, ou que evitamos o erro humano através da automatização. Aqui o operador de helpdesk, a maioria dos acessos não precisa de fazer nada porque eles são automaticamente provisionados. Ou outra coisa também interessante que permite o envio de notificações. Imaginem um caso em que eu entro agora na PDM, um dos fatores críticos do processo é alguém vai ter que me dar uma password. Quando vocês não têm o sistema deste género, tipicamente a password é gerada por um operador, um helpdesk, e por vezes não segue as normas que nós gostaríamos que seguisse. O SPA também resolve isso por vocês, no sentido em que o SPA gera uma password única e envia essa password para o colaborador por SMS ou por e-mail ou por qualquer outro canal que esteja configurado. Portanto, só o sistema SPA e o utilizador é que sabem que password é que foi gerada e garantem que a password cumpre os critérios que vocês entenderem que sejam bons para a vossa empresa. Em termos de SOCs, algumas empresas também, obviamente, têm que cumprir com estas normas. O que é que nós aqui ajudamos? Fazemos, como vocês viram atrás, a revisão automática de acessos, detectamos quando os colaboradores mudam de perfil e automaticamente atribuímos os acessos do perfil que ele precisa, classificamos os utilizadores face ao risco, conseguimos dizer que acessos é que não podem ser dados ao mesmo tempo para o mesmo colaborador, que é a segregação de funções, e garantimos que quando um colaborador se vai embora, e esta é muito importante, e agora se calhar neste novo normal, como estão aí a classificar, é ainda mais importante, garantimos que quando um contrato de um colaborador termina, nós também revogamos imediatamente todos os acessos que ele tem aos nossos sistemas. Isto é obviamente muito, muito importante. Em termos de gestão de workflow, dependendo do pedido de acesso, nós temos vários níveis de aprovação que são permitidos. Por exemplo, imaginem eu como uma pessoa de helpdesk, se pedir um acesso a um sistema que não está nas minhas funções, este acesso tem que ser aprovado pelo meu gestor direto. Ou imaginem no caso de um acesso de licenciamento,
além do meu gestor direto, tem que ser aprovado por o que tipicamente se chama o gestor do produto, ou o gestor da aplicação, ou o gestor daquele licenciamento, para garantir que há um controle sobre essa mesma gestão. Outro cenário que permitimos, imaginem, nós para termos uma conta de e-mail, tipicamente precisamos de conta de rede, ou conta VPN, precisamos de conta de rede. Portanto, também conseguem parametrizar as dependências ou as relações entre um acesso e outro, garantindo que, apesar do utilizador só pedir um determinado acesso, o próprio sistema já sabe que a esse acesso também tem que agarrar 2 ou 3. Pronto, ou notificações, nós usamos muito nos nossos clientes para envio de autos. Por exemplo, no caso da VPN, tipicamente é preciso instalar alguma coisa da Cisco ou de um outro sistema qualquer, ou da FortiGate ou outro, para garantir que o colaborador sabe o que é que tem que fazer para aceder à VPN. Então, nós podemos dizer, ok, quando o acesso chegar ao estado ativo, ou seja, quando o colaborador tiver esse acesso, ou a identidade tiver aquele acesso, ele vai receber um e-mail com um PDF, com o Auto, por exemplo. Permitimos a criação e remoção automática destes acessos através de conectores que se ligam ao LDAP, ou ao Active Directory, ou a bases de dados, ou executam operações no web service para fazer esta gestão de acesso aos determinados sistemas. A certificação de utilizadores. Isto aqui é muito interessante, por exemplo, para a fase inicial, em que imaginem que agora uma das vossas empresas queria implementar esse sistema já amanhã. Obviamente, vocês, à data 2, já têm um conjunto de identidades, um conjunto de acessos atribuídos que não querem perder e também não querem, obviamente, ter o trabalho manual de carregar tudo isso na nossa plataforma. A nossa plataforma permite, através destes conectores, ou seja, através da ligação que fazemos ao LDAP ou essas bases de dados SQL, permite ver que identidades é que lá estão e que acessos é que essas identidades têm e automaticamente certificá-los para nós. Portanto, no dia 0+1, vamos assim chamar, você já tem uma base de dados centralizada tanto de identidades como de acessos ao sistema. Por último, eu dou aqui o exemplo da delegação de aprovações. Muitas vezes, obviamente, todos nós vamos de férias e agora estamos perto de entrar no período que tipicamente é utilizado para isso. E por vezes, os nossos colaboradores, coitados, ficam à espera que um determinado acesso seja aprovado para poderem trabalhar. Nós podemos, quando vamos de férias, podemos delegar as nossas aprovações a um par, a uma pessoa a quem confiamos essa gestão. Em termos de single sign-on, nós funcionamos com o SAML ou com o OAuth, são dois protocolos que são os mais conhecidos no mercado. Pronto, e permitimos, obviamente, ir autenticar, por exemplo, um LDAP. Eu aqui pus um LDAP porque não é só um Active Directory, pode ser um Open LDAP ou uma outra qualquer implementação desse protocolo. Permitimos também, por exemplo, e isto é útil também para muitas empresas, que determinadas identidades façam login utilizando o LinkedIn ou o Facebook ou de qualquer sistema. Porque é que eu digo que isto é interessante? Muitas vezes, dependendo da empresa, há empresas que dão formações de verão, até aquelas academias de verão, para pessoas externas à empresa e não querem criar acessos no LDAP porque isso representa um acréscimo de risco que possa ser explorado por essa pessoa. Então dizem, não senhor, olha, este colaborador faz login com a sua conta LinkedIn ou a sua conta do Facebook neste sistema de quiz ou de questionário ou neste sistema que é utilizado para fazer esta academia de verão. Pronto, e assim, mais uma vez, lá está a importância da mitigação do risco para nós. O colaborador não acede ao LDAP e isso é ótimo para nós porque é menos um acesso que ele também não precisa.
A nível de conectores, portanto, é a nossa forma de comunicar automaticamente com os sistemas externos. O que é que nós temos? LDAP, eu aqui pus Active Directory porque é um termo mais conhecido, mas é LDAP, qualquer implementação LDAP é suportada. Permitimos criar contas, remover contas, desabilitar, gerir os grupos e as propriedades, que é basicamente atribuir e remover acessos a essas contas. Portanto, tudo o que é possível fazer no LDAP, a nossa plataforma consegue fazê-lo, gerir a password e por aí fora. Em termos de bases de dados, portanto, existem aquelas aplicações, e vocês certamente também têm muitas, cujo login não é consultado no LDAP, é local, é o que se diz local, ou seja, há uma base de dados com username e uma password cifrada ou não. E nós permitimos também automatizar a atribuição e remoção desses acessos. O que é que isto significa? Basicamente, quando alguém pede um acesso deste género, nós já sabemos que vamos ter aqui um MySQL ou um SQL Server e fazer um insert na tabela Users, por exemplo, e na tabela Roles para dar uma determinada permissão àquele utilizador. Quando o utilizador se for embora, a mesma coisa. Ou se faz um update para uma flag de inactive, ou se remove o utilizador, ou o que for. Permitimos também execução remota de comandos. Isto aqui tipicamente é muito utilizado em ambientes ou Unix ou Windows, mas também é usado, por exemplo, em algumas implementações dos VPNs, dos Cisco ACE, em que nós temos que criar os utilizadores no sistema. Nós também podemos aqui parametrizar o sistema para executar determinadas operações via SSH ou Telnet, que hoje em dia já não é usado felizmente, mas ainda existem alguns sistemas que precisam. Ou, quando digo SSH ou Telnet, também é a mesma coisa para a versão Windows, que é a parte do PowerShell. O PowerShell, posso dar um exemplo que vocês vão entender, que é, por exemplo, se vocês utilizarem o 365, o Office 365, já sabem que quando um colaborador entra na empresa vai ter que ser atribuída uma licença. Então, o que podemos aqui fazer é fazer um PowerShell para atribuir essa licença de forma automática, por exemplo. Permitimos também a criação de tickets em plataformas externas. Muitas vezes, empresas de grandes dimensões têm várias equipas, que muitas vezes nem estão em Portugal, em que cada equipa trata do seu setor de sistemas ou do seu conjunto de sistemas. E muitas vezes essas equipas já têm sistemas ticketing, peço desculpa, para fazer essa gestão. Nós, obviamente, não podemos substituir sistemas externos, mas podemos garantir que, pelo menos do nosso lado, o processo é feito de forma automática. Portanto, se eu peço um acesso que é gerido por alguém numa equipa da Índia ou do Porto, que é irrelevante, que precisa de um ticket de OTRS, o próprio SPA consegue criar esse ticket e depois consegue ir vendo se o ticket já está tratado ou não, e com base nisso consegue ir gerindo do nosso lado o acesso. Pronto, e temos muitos outros que temos vindo a construir, alguns web services, alguns por comandos SSH e por aí fora. Portanto, obviamente, este sistema já existe desde 2012, penso eu. Portanto, ao longo da vida, e quantos mais clientes nós temos com este sistema, vamos construindo outros conectores, quer seja a File Systems EMC, quer seja várias aplicações web, por exemplo, de gestão de projetos web, que existem várias, nós vamos construindo um pouco à medida e depois também disponibilizamos para a nossa base de dados de outros clientes, que é sempre interessante para todos. Ok, para terminar, vocês têm estado muito sossegados. Pronto, se tiverem alguma pergunta, eu volto a referir, por favor. Já temos algumas questões no chat. Depois, eu não tenho visto. Sim. Mas eu já lá vou ver. Em termos de implementação, já estou mesmo a terminar, faltam 3 ou 4 slides. Existem 2 pilares importantes a ter em conta. O primeiro são os processos que nós queremos
implementar, e o segundo são as políticas que nós temos que cumprir. Em termos de processos, imaginem que eu agora ia implementar isto na PDM. O que é importante nós fazermos o trabalho de cada? É importante eu perceber como é que queremos gerir as identidades. Por exemplo, há empresas que querem garantir que 5 dias antes do colaborador entrar, ou 1 dia antes do colaborador entrar, é automaticamente criado as contas no sistema. Há outras empresas que não, que só querem no próprio dia. E por aí fora. Ou, por exemplo, o algoritmo de geração do username. Há muitas empresas que é a primeira letra do primeiro nome mais o último nome. Há outras empresas que é uma letra qualquer e um número, um mecanográfico, por aí fora. Portanto, tudo isso é preciso delinear ou parametrizar no nosso sistema numa fase inicial. A seguir, ok, a parte das identidades está tratada, já sei onde é que vou buscar os contratos, por aí fora. Então, a seguir, vou ver que acessos é que eu quero que sejam geridos pela plataforma. Aqui, dependendo da vossa maturidade, vamos dizer assim, ou da maturidade da vossa empresa. Muitas empresas já têm as funções bem definidas e os acessos que devem ser atribuídos para cada uma dessas funções. Outras empresas nem por isso e precisam da nossa ajuda ou precisam de algum tempo, pelo menos, para fazer esse trabalho. Pronto, depois é só uma questão de parametrizar essas funções e que pacotes de acesso é que devem ter. Aqui como terceiro pilar eu deixo a parte da gestão de acessos automáticos, ou seja, que acessos é que devem ser atribuídos ou geridos de forma automática e que acessos é que têm que ser manuais, porque obviamente também existem sempre aquelas aplicações de 1980 que ainda usamos e que não é fácil de integrar com elas, ou que temos medo, ou por aí fora. E o que nós permitimos aqui é, ok, não faz mal, nós podemos ser simplesmente um sistema de gestão de tickets, como já há muitos, e o acesso é aprovisionado de forma manual. Como é que é feita a revisão de utilizadores e acessos? Já disse lá atrás. E como é que é feita, ou quando é que é feita a certificação dos mesmos? E existem outros processos que depois, em sede de projeto, temos que ver como é que vamos gerir. Em termos de políticas, o que é importante para nós? Perceber o que fazer quando uma conta passa a ser órfã. Imaginem, eu sou o diretor da IT hoje e tenho uma equipa de 10 pessoas. Se eu for despedido ou se for embora para uma outra função qualquer, o que é que acontece a estas 10 pessoas? Ficam atribuídas ao meu gestor ou ficam atribuídas à nova pessoa que vai cumprir estas funções, por exemplo. Outra política que é importante perceber que acessos é que devem ser mutuamente exclusivos um do outro, não é? Com base na segregação de funções. O que é que o sistema deve fazer quando detecta acessos que não estão autorizados, portanto, acessos que foram dados à revelia do nosso sistema. Que acessos é que devem ser geridos automaticamente ou não. Se eu vou providenciar single sign-on para aplicações terceiras ou não. De que forma é que eu vou gerir os acessos privilegiados? Se tem que ir a uma aprovação extra, se simplesmente vou indicar que representam um risco maior para a minha empresa e por aí fora. Com que periodicidade é que eu faço a revisão de acessos e que acessos é que eu vou identificar para rever? Por exemplo, posso fazer a revisão de todos os acessos que têm uma classificação de risco como elevada diariamente, mas os que têm classificação de risco como baixa, vou só fazer uma vez por mês, ou seja, em 6 meses. Que fluxo de aprovações é que determinado acesso deve seguir? E com que periodicidade, ou como é que eu vou fazer uma auditoria às minhas identidades e aos meus acessos? Para terminar, e eu já vou ver as vossas questões ali ao chat e tenho todo o prazer em responder. Quais são então as principais vantagens aqui para sumarizar?
o SPA permite uma gestão centralizada de identidades e de acessos, permite, obviamente, aumentar a rapidez e a eficiência com que as vossas equipas atualmente gerem esses acessos, mitigando também eventuais erros humanos, permite reduzir o risco porque eventualmente vocês não precisam que aquela vossa equipa de helpdesk tenha acessos privilegiados aos vários sistemas, uma vez que o próprio SPA pode ter esse acesso e essas pessoas simplesmente têm acesso ao SPA, por exemplo. Permite gerir e corrigir automaticamente as não conformidades, como eu já dei 4 ou 5 vezes o mesmo exemplo. Permite gerir as aprovações que são feitas com base no acesso que é pedido ou como é que o acesso foi pedido, e permite, por exemplo, o envio automático de documentação ou auto ou outras notificações, como o envio, por exemplo, de username e password por SMS. É isto. Não tenho mais nada a apresentar. Se me permitirem, vou ler as vossas questões, vou tentar responder a todas elas. Deixa-me só tirar aqui. Ora bem, questão do Cesaltino. Quem faz variação de departamento para que haja alteração dos acessos dentro do SPA? Pronto, existem 2 formas de o fazer, pelo menos. Ou vocês já têm um sistema externo onde gerem estes contratos, e nesse sistema externo eu já tenho lá a minha função. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que hoje, se eu for IT e amanhã se passar a comercial, essa alteração pode ser feita nesse sistema de gestão de contratos e o SPA detecta automaticamente que houve aqui uma alteração de função e atribui imediatamente os novos acessos ao sistema. Espero ter respondido. Vasco Pena, teremos um certificado de participação? Deixo esta pergunta para a minha equipa de marketing. Acredito que sim, e que vão ter também o link depois para a gravação que está a ser feita. Portanto, sim. Nas políticas, quem faz a designação dos níveis de permissão será admin de sistemas ou CEO? Muito boa pergunta. Portanto, tudo o que eu falei em termos de políticas e de processos é perfeitamente configurável no sistema. Ou seja, o SPA também tem diferentes perfis. Imagina, temos o administrador do SPA, temos perfis de helpdesk, temos perfis de manager, temos perfis de secretário ou de administrativa, e com base nesse perfil eu tenho determinadas funções no SPA. Por exemplo, um administrador do SPA consegue consegue gerir facilmente consegue gerir facilmente a segregação de funções, ou seja, consegue parametrizar que se eu tenho um determinado acesso a um sistema, não posso ter outro. Ou pode, por exemplo, criar um novo pacote de acessos. Imaginem que hoje criam uma nova função, que agora está muito na berra, que é o DevOps, por exemplo. É uma nova função na vossa empresa, vocês vão fazer uma grande aposta nesta equipa. Um administrador do sistema SPA pode criar esta nova função no sistema e pode automaticamente dizer, olha, para os DevOps, eles têm que ter acesso ao Linux 123, têm que ter acesso ao sistema da Cisco e a outros quaisquer sistemas que possam ser relevantes. Até que ponto o CEO ou outros administrativos podem ter os seus níveis de acesso? Pois muitos deles têm altos níveis de acesso à plataforma e também são estes vulneráveis. Exatamente, portanto, aqui o que permitimos é um pouco isso, é garantir que, apesar de eu ser CEO ou de eu ser um administrador do sistema, eu só tenho acesso àquilo que preciso. E aqui posso indicar o que falei um pouco no final da apresentação, que é, imaginem que nós temos uma equipa, e a PDM tem, uma equipa de helpdesk, de administradores de sistemas. Numa empresa que não tenha um sistema deste género,
todos esses administradores de sistemas vão ter uns privilégios muito elevados em muitas aplicações, ou seja, eles representam um risco muito elevado para a nossa organização. Tendo um sistema SPA, eu posso configurar o sistema para que só uma conta ou duas contas que são geridas pelo próprio SPA é que tenham esses privilégios muito elevados e todos os outros helpdesks, por exemplo, só podem fazer resets de passwords ou outras ações que não são efetuadas na nossa plataforma, se bem que o reset de passwords não foi um bom exemplo, porque nós também podemos pedir o reset pelo SPA. Mas pronto, portanto, permitimos mitigar assim, dessa forma o risco. A gestão de acesso a cargo do administrador ou pessoa indicada pela mesma. Excelente questão. Portanto, funcionamos de ambas as formas, ou seja, dependendo da forma como quiserem configurar o sistema na vossa empresa, nós podemos funcionar no regime que nós chamamos de self-service, que é o próprio colaborador pode ir ao SPA e pede os acessos que precisa ou que acha que precisa. Depois esses pedidos são aprovados ou não pelo manager. Ou então pode dizer, não, eu não quero, eu quero tudo automático, não quero que ninguém peça acessos. E então ninguém pode pedir acessos no SPA. Ou então, muitas vezes, e isto acontece mais em empresas grandes, que é só determinados conjuntos de pessoas, por exemplo, as secretárias da área ou as administrativas daquela área, é que podem pedir os acessos para as suas equipas. Portanto, temos esta flexibilidade, permitimos estas configurações, portanto, estamos perfeitamente à vontade para nos adaptar à vossa forma de trabalhar. Não estamos aqui para mudar também tudo o que vocês já fazem de bem. Mais questões? Quando um funcionário é demitido, o sistema o retira após um tempo de inatividade ou tem que ser o admin para fazer? Pronto, quando um funcionário é demitido, o SPA permite que vocês digam o que é que querem fazer com ele na prática. Mas respondendo mais facilmente para ser mais conclusivo. Tipicamente o SPA detecta que o meu contrato vai terminar, por exemplo, amanhã, na sexta-feira, e calendariza ou parametriza todos os meus acessos para serem revogados à meia-noite desse próprio dia, por exemplo. Tipicamente este não é o modo que eu sugiro às empresas que implementem este cenário. Tipicamente eu prefiro fazer o disable da conta de rede, que é a AD, de imediato, e depois remover os outros acessos passado 3 ou 4 dias. Porquê? Porque na prática, hoje em dia, a maioria dos sistemas integra com a LDAP e se eu fizer o disable da conta da LDAP, de imediato ele perde 90% dos acessos. E, por outro lado, permite-me, se isto foi algum erro, por exemplo, alguém não alterou a minha data final no sistema de contratos, permite que eu também não perca logo os outros acessos todos para depois, daqui a 2 dias ou daqui a 1 dia, eu ir à empresa e não conseguir passar no torniquete. Pronto, e obviamente é chato e ninguém quer, e há acessos que são mais difíceis de atribuir que outros. Portanto, o cenário que eu sugiro às empresas que implementem é tipicamente esse, que é a conta de rede é logo revogada no próprio dia em que ele sai, mas os outros acessos são revogados 5 dias depois ou 3 dias depois. Portanto, é automático. Sim, talvez. Depende um pouco do vosso caso. Se não seria perigoso esses dias todos, foi a pergunta. Depende do vosso cenário, não é? No caso da PDM, por exemplo, 99% dos sistemas, para não dizer 100%, são autenticados com base no LDAP. E sendo esse o caso, eu tirando a conta da LDAP, imediatamente tiro logo o acesso aos 99% dos sistemas. O que eu tento aqui mitigar é, se for algum erro do sistema, pelo menos eu permito que ele entre no meu torniquete naquele dia
para pelo menos se dirigir aos RHs. Mas lá está, é uma parametrização do sistema. Eu posso dizer até que 3 dias antes do contrato terminar, 3 dias antes do contrato terminar, eu removo os acessos. O acesso à VPN, obviamente, vocês podem dizer que são revogados no próprio dia ou até 5 dias antes. Portanto, é tudo uma questão de parametrização e desde que o sistema se adequa à vossa realidade, é isso que nós queremos. Portanto, o sistema permite que vocês o parametrizem de forma a ele trabalhar para vocês. Exatamente. É uma questão de parâmetros. Portanto, nós não queremos forçar-vos a nada, nós queremos que vocês consigam dizer ao SPA como é que vocês querem gerir a vossa vida, vamos assim dizer. Obrigado. Mais alguma questão? E se calhar ia só referir aquilo que o Daniel foi comentando, que o SPA, um dos objetivos do SPA justamente é que não seja preciso programar, nem que precisem de um perfil técnico especializado para a gestão de acessos. Portanto, o Daniel foi referindo que vocês podem parametrizar, a ideia é justamente essa, serem os aprovadores, serem aqui os administradores do SPA que consigam fazer isso. Não é preciso desenvolvimento de código. Certo. Nós é que agradecemos a vossa disponibilidade e esta oportunidade de conseguirmos apresentar o nosso produto a mais pessoas. Foi muito interessante para nós. No fundo, o ser remoto também permite-nos chegar aqui ao outro lado, por exemplo, a Angola, não é? Se fosse presencial era mais difícil. Exato. Não que nos importássemos, mas era mais difícil. Há aqui mais questões, espera aí. Suponho que a eliminação, remoção é efetuada inicialmente por alteração de status. E existe a possibilidade de mais tarde serem removidos das bases de dados? Sim. Por exemplo, se eu entendi a pergunta, agora com a lei do GDPR, por exemplo, muitas vezes as empresas querem apagar histórico com mais de 10 anos ou de 5 anos. E sim, o nosso sistema obviamente está em conformidade com o GDPR, portanto vocês podem dizer que histórico com mais de 5 anos ou 10 anos é apagado ou simplesmente anonimizado do sistema. E sim, com base no status, com base no novo contrato ou com base no término do contrato ou alteração de função, o próprio sistema detecta essa alteração e age em conformidade. Bom, ainda bem que era o RGPD, percebi bem. Que webinar do género não paro por aqui. Obrigado, Vasco.